dia a todos. Então, eu sei que muitos estão ainda a caminho, mas nós temos um horário e temos uma programação a cumprir, então a gente vai seguir. E à medida que o pessoal for chegando, a gente vai contextualizando. Tudo bem? Hoje, então, nós vamos tratar ITR e COSIF, ou CIP. Alguns chamam, né? COSIF, hoje eu chamo CIP, e assim nós estamos nessa situação. Bom, com relação ao ITR, ontem nós até comentamos, e alguns falaram que estavam tentando fazer o convênio, outros fizeram o convênio e não está em sequência. Bom dia, tudo bem? O ITR, na verdade, veja, ele tem a sua previsão legal, mas ele houve algumas alterações. Então, sempre a gente viu o ITR simplesmente como aquele imposto que, na verdade, era federal, mas que a gente tinha 50% e a gente acabava não controlando ou não sabendo o que acontecia. Né? A partir do momento da questão dos convênios, os municípios tiveram que entender qual era a prerrogativa, qual era a base de cobrança, como que se fazia e de que modo eu poderia conveniar. Alguns municípios, a grande maioria, conveniou, né? Só que depois tiveram problemas porque alguns funcionários que foram capacitados, depois saíram, né? E isso gerou vários problemas porque não houve uma capacitação depois efetiva da Receita Federal para poder colocar uma outra pessoa no lugar, né? Então, essas senhas e tudo mais, elas são atribuídas ao servidor que é qualificado, ou seja, o servidor que foi instruído para essa finalidade. E muitos municípios ainda estão na base da tentativa de firmar o convênio. O que aconteceu a partir daqui? Bom, primeiro, né, o ITR, o pessoal paga a partir de uma questão da propriedade, e essa propriedade, normalmente, se ela é produtiva, ele paga o ITR e acaba não pagando qualquer outro tipo de imposto. Isso tudo depende da declaração do produtor, né? O produtor faz a declaração para que você possa acompanhar realmente qual é a questão do valor. Dentro da questão da legislação, nós temos, então, no artigo 153 da Constituição Federal, e ele coloca lá a instituição do imposto sobre a propriedade rural. E ele vai um pouquinho além. Ele fala, né, será progressivo e terá sua alíquota fixada de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Né, a intenção realmente é que todas as áreas elas sejam produtivas e que muitos municípios aí que sobrevivem da área rural realmente tenham essa incidência. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando explore o proprietário que não possua outro imóvel. Será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique em redução de imposto. Então, assim, o município vai pegar, vai modificar, vai fazer... Não. Na verdade, ele sempre vai declarar a terra sobre o valor real, né? Um pouco difícil, né? Quando você pega o valor da terra nua e você vai qualificar, em alguns momentos você, como você falou, o DERAL em alguns momentos está correto, em outros momentos, na verdade, ele não traduz a realidade. Aqui, quando ele fala que você não poderá diminuir ou não poderá reduzir, realmente, eu não posso reduzir o valor do imposto. Eu sempre tenho que tentar fazer com que ele seja o mais real possível. E aí, essa competência, né? A competência do ITR é da União. Mas, a partir dos convênios, os municípios passam a compartilhar essa competência. Então, assumiu o convênio. Ok? Assumiu o convênio. A partir do convênio, eu passo a ter a competência de estabelecer esse trabalho. Quantos de vocês hoje já realizam? Ontem eu perguntei, mas nenhum está com convênio? Vocês estão? Como é que está lá? Não somos nós que fazemos. A gente está no processo de renovação do convênio, estamos tendo dificuldade com a documentação. Eles estão pedindo sempre os mesmos documentos. Mas lá, acho que em 2014 só que eles passaram para fazer uma ação de fiscalização. E daí, todo ano a gente acompanha aquelas datas, né, para mandar o valor da terra nua, todas as outras informações. Parece também que o último ano que teve o curso foi 2014 na nossa região ali. Sim, foram 2 turmas. Esse está um complicador em termos de você firmar o convênio. Primeiro, porque não está havendo a oferta do curso, né? Você disponibiliza o nome do servidor, tudo, mas o curso está para acontecer e não está acontecendo. Segundo, que a renovação está difícil mesmo.
né, eles estão exigindo muito mais documentação do que foi no momento de estabelecer o convênio. Por quê? Porque nós tivemos várias falhas documentais. Então, no início, quando foi feito o convênio, foi aceito, né? Foi aceito a indicação, foi aceito isso, foi aceito aquilo. Depois foi verificado o quê? Que alguns funcionários que tinham sido indicados, que tinham que ser de carreira, eram do quê? De comissão. E aí a Receita disse, opa, peraí, mas era para ser um funcionário de carreira, era para seguir essa regra. Como que vocês estão seguindo outra regra? Então, essa questão deles estarem arrochando um pouco em termos de pegar e renovar e fazer tudo, é justamente por o que aconteceu no passado. 298 municípios firmaram convênio, desses 298, aproximadamente 72 indicaram cargos comissionados para poder estar fazendo o curso. Como se fosse funcionário de carreira, tá? Então, a partir daqui, então, vocês acabam tendo a competência da fiscalização. Mas aqui é importante eu falar para vocês. Lembram ontem, quando a gente estava falando da fiscalização como um todo? A fiscalização do ITR, ela tem uma diferenciação. Por quê? Porque hoje você tem uma questão de indexação que é a questão do DERAL. Mas ele não quer dizer que sirva realmente para todos os municípios como a realidade nua e crua. Quando eu vou partir da fiscalização e eu assumo a competência da fiscalização, presume que eu tenha que fiscalizar, correto? Essa fiscalização, ela vai ter um cruzamento de informações com relação à nota do produtor, gente. Tá? Porque o que o produtor está fazendo, está declarando, ele acaba acarretando a questão do valor da terra também, porque você começa a perceber o quê? A partir da movimentação das notas fiscais, você tem a questão de qual é a produtividade daquela propriedade. E muitas vezes a declaração ela está diferenciada ou não. Então, esse cruzamento que você consegue fazer, ele acaba te dando uma coisa bem interessante. Primeiro, muitas dessas propriedades, elas estão cadastradas em lugares errados. Como assim? Exemplo, eu tenho uma fazenda que divide 2 municípios. Para onde ele deixou a declaração de ITR? Tá? Isso aconteceu em vários municípios, gente. Por quê? Porque eu tinha antes, vou pegar o município de Pitanga e Boa Ventura. Antes o município era todo Pitanga, certo? Pitanga, Guarapuava. Depois nasceu Boa Ventura. A fazenda de um determinado proprietário continuou sendo em Pitanga, mas que era uma arrecadação significativa para o município de Boa Ventura. Percebe? Pertenceu a alguns municípios e teve alguns municípios também que pertencia a Marilândia depois. Então, a gente tem que identificar no cartório para dizer que a prefeitura vai identificar lá que é dela, vai mandar um documento para a gente identifica também, confere a área e daí manda outro documento para o cartório para ele poder identificar uma pista. Normalmente, tudo faz com o município. O ITR, eles também declaram onde é mais perto para eles, normalmente. A gente tem bastante isso também. Às vezes não é do município, mas eles declaram para lá porque é mais perto. Tá vendo? Então, assim, essa questão você começa a ter que trazer para você em termos de fiscalização. Por quê? Porque às vezes, gente, não é nem você cobrar mais, é você arrumar o teu cadastro. O teu cadastro, na maioria das vezes, seja na parte urbana, seja na parte rural, se você não fizer a conferência, você não sabe se ele está correto. E são detalhes que às vezes a gente não se dá conta. Por quê? Porque eu simplesmente estou fazendo o quê? Naquele momento em que, antes desse convênio, eu estabelecia uma questão da nota do produtor para acompanhamento do ICMS, onde, na verdade, toda a movimentação do produtor acaba afetando o meu índice primário, correto? Porém, quando fala de TR, eu estou falando um pouco a mais, um pouco além. Quais são as propriedades que estão inseridas no meu cadastro? Onde estão essas propriedades? Né? Se você pegar e fizer o cruzamento com o georreferencial, no sentido, não preciso ir longe, vou contratar uma empresa para fazer, não. Se eu for fazer só simplesmente pelo Google Maps, você vai verificar que muitas dessas propriedades, às vezes, elas estão situadas em 2 municípios. Acenda a lanterna vermelha, no sentido de entender aonde está sendo declarado.
Se está sendo declarado no teu município, se está sendo declarado no município vizinho. Tá? E detalhe, só esse exemplo que eu dei dá uma diferença aí, pelo menos de ITR, de 18 a 20 mil. Tá? Então, só um exemplo que eu citei. Então, é importante a gente estar atento ao cadastro. O cadastro é fundamental para essa parte. Então, veja, quem está obrigado por área ITR, toda pessoa física ou jurídica que em relação ao imóvel rural ser declarada, exceto os imunes e isentos, na data efetiva apresentação proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, inclusive o usufrutuário. Então, todas essas pessoas têm que utilizar. Esse material vai estar disponível no AVA de vocês, tá? Então, daí vocês podem pegar e verificar isso tranquilo. Esse sujeito, ele também, como qualquer fiscalização, ele é obrigado a fornecer informações para vocês. E às vezes a gente pensa assim, mas por que eu vou chamar o produtor? Qual é o valor? Né? E aí eu brincava com um curso anterior, e a pessoa dizia assim, tá, mas eu sei que o valor da propriedade é outro, está sendo declarado esse, como é que eu coloco? Né? E aí eu falava para ele, tá, mas quanto que ele declarou? Ele declarou tantas sacas. Eu falei, beleza, quanto que vale as sacas? Né? Então, faça a conversão e verifique qual é o valor da propriedade real. Então, nós temos várias estratégias. O que muda é como isso é realizado. Porque nós estamos muito acostumados no sentido assim, quando é perímetro urbano, é tudo muito fácil, não é? Perímetro urbano você conhece, você sabe a metragem da casa, você sabe isso, sabe aquilo. Quando é rural, ele tem toda uma diferenciação, inclusive da base de cálculo. Por isso que ontem eu falava assim, não dá simplesmente para você mandar uma pessoa e dizer assim, viu, vá lá, faça a medição da propriedade. O que adianta eu fazer a medição da propriedade? É isso que vai impactar aqui no meu cálculo? Não, ele fala que o que vai impactar é o índice produtivo da propriedade, certo? E aí nós temos o quê? Tem muitas pessoas que se declaram como isentas ou imunes porque são improdutivas. Como que eu declaro uma terra improdutiva? Né, você que é agrônomo, né? Agora eu vou explorar um pouco. Veja, eu só posso declarar uma terra improdutiva quando eu faço um teste de solo, não é isso? Para fazer um teste de solo tem custo ou não tem custo? Tá? Então, aí eu tenho que analisar, dentro desse contexto do município, como que eu vou articular, como que eu vou verificar esse contexto. Como que eu vou dizer que aquela terra que está declarando se imune porque ela não é produtiva, eu vou chegar lá e simplesmente vou dizer, não, essa terra é produtiva. Posso fazer isso sem um teste? Não. Começa a entender a complexidade disso? Né? Porque, eu poderia ir lá, ver que está tudo sem plantio nenhum e dizer assim, não, realmente essa terra não é produtiva. Ou essa terra é muito aclive ou muito declive, essa terra tem pedras, não dá para poder produzir nada. Mas isso é o suficiente para dizer que ela não é produtiva? Não, não é o suficiente. Tá? Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós temos muitos que são declarados como imune. Tá? E aí eu tenho que olhar, quantos desses estão declarando como imune e de que modo eu vou pegar? Mas como que eu consigo saber desses dados? A partir do momento que você está cadastrado. Esses dados, eles não são públicos, gente. Eu só consigo acessar os dados das pessoas a partir do momento que eu estou capacitado pela Receita Federal e consigo baixar, através da minha senha, todos os dados de todos os proprietários. A partir do momento que eu tenho a minha senha, que eu tenho o meu cartão digital, eu consigo não só acessar a propriedade, como consigo acessar as declarações anuais de que são realizadas, consigo entender a progressividade de declarações, ou seja, quanto que foi declarado nesse ano, quanto que foi declarado no outro ano, e como que está evoluindo a questão do plantio daquela propriedade.